Brasileiros, brasileiras, muito bom dia. Agora são 7h07 da manhã do dia 30 de novembro de 2016. Estou até agora sem dormir. Acompanhei ontem essa votação, essa jogada de ratos que os deputados fizeram. Foram 313 deputados, canalhas, bandidos, que fatiaram as 10 medidas contra a corrupção, beneficiando o rabo deles, beneficiando o interesse próprio de cada um. Covardes, bandidos. Nós não merecemos isso. O povo brasileiro não merece tanto descaso, tanto abuso e tanta humilhação. Essa é a verdade. E eu cheguei à conclusão de que não adianta mais a gente ficar fazendo apelo e ficar debatendo via redes sociais e essas coisas todas. O povo brasileiro é conhecido como um povo pacato e nós temos uma direita frouxa, uma direita que não vai para a rua para lutar, para brigar, para criticar. A esquerda ontem deu um exemplo muito grande, ainda que condenável, porque eu condenei, mas a esquerda deu um exemplo muito grande ontem ao invadir completamente o Espelho d'Água, a frente do Congresso Nacional, a esplanada dos ministérios e proporcionarem aquele quebra-quebra, né? Enfrentando inclusive a Polícia Militar, o batalhão de choque, mas foram para as ruas, deram o recado deles. E isso eu não posso desmerecer, ainda que condenável, ainda que condenando, né, essas ações. Mas o brasileiro político, ele só entende assim, invadindo, quebrando tudo, botando fogo em tudo. Eu não vejo mais outra solução, porque a nossa direita é uma direita frouxa, uma direita passiva, que se permite a tudo e que na hora H não vai para as ruas. O fato de nós fazermos diversas manifestações com milhões de pessoas nas ruas, já mudamos algumas coisas, mas não tudo que nós queríamos. É importante irmos para as ruas aos domingos, né? Como vamos agora, dia 4, mais uma vez, mas é domingo. Nós temos que ir para as ruas todos os dias. E se preciso, nós precisamos proporcionar o que foi proporcionado ontem em Brasília. Porque só assim, essa cambada de filhos da puta que nos roubam, que levaram o país ao caos, que ficam legislando para si próprio, para seus benefícios, né, para suas famílias, esses deputados, esses vagabundos que estão em Brasília, entendeu? Humilhando a nossa cara, eles só vão entender a hora que nós arrancarmos eles lá de dentro na porrada. Essa é a verdade. Cambada de filho da puta, tem que arrancar o braço desses merda todo, tem que acabar com isso tudo de uma vez só, porque senão eles não vão entender. Não vão entender. O povo brasileiro é um povo chorão, é um povo pacato, é um povo da paz. Nós nos permitimos sermos humilhados o tempo todo. Ontem, enquanto o país estava de luto por causa da tragédia do time do Chapecó, eles aproveitaram na calada da noite, porque a sessão começou um pouco depois da meia-noite, eu acompanhei tudo atentamente, vim publicando aqui na minha página, passo a passo, e quando foi por volta de 3 e pouco da manhã, então eles tinham definido e resolveram suspender para descansar, mas já tinham definido e fatiaram uma série de ações das 10 medidas contra a corrupção, se beneficiando, fazendo com que esses corruptos, ladrões, safados, vagabundos não paguem pelos seus atos, que os partidos não paguem pelos seus atos. Nós não podemos permitir mais isso. E eles só vão entender isso na porrada. Essa porra desses deputados, eles não podem mais andar na rua, eles não podem mais andar nos aeroportos de cabeça erguida, eles têm que ser xingados, eles têm que ser hostilizados. Não, o Frota está pregando a violência? Tô pregando a violência. Tô pregando sim.
Estou pregando a putaria geral, porque não é possível mais. Nós não merecemos passar por esse tipo de coisa. Aí esses vagabundos, sorrateiramente, igual rato de esgoto, de madrugada, eles mudam uma série de leis, mudam uma série de configurações, essa é a palavra certa, dentro das 10 medidas contra a corrupção. E quem vai pagar por isso somos nós, porque eles vão ficar livres, vão poder fazer o que bem quiser. Juízes, promotores, pessoas que trabalham dignamente dentro do Ministério Público, a partir de agora, serão julgados, condenados, terão suas ações inviabilizadas, discutidas, criticadas e até podendo não serem aceitas. Com isso, as penas diminuem, as brechas para ficarem livres aumentam e nós vamos ficar assistindo tudo isso de braços cruzados. Nós não podemos. Nós não podemos. Eles só vão entender quando nós queimarmos Brasília inteira. Rodrigo Maia, seu bunda mole, rato, você é um rato, Rodrigo Maia. Ainda que passageiro aí nessa sua cadeira, você é um rato covarde. Rato covarde, filho da puta que você é. Rodrigo Maia, traidor da pátria, mancomunado com Renan Calheiros. E você, Temer, outro bunda mole, que quer colocar o país nos eixos, mas você sabe o rastro que você tem. Com toda a sua educação, com toda a sua finesse, né? Com toda a sua maneira educada de você falar, você sabe que você tem errado. Querer colocar o país nos eixos, eu concordo. O Brasil precisa ser colocado nos trilhos. O Brasil precisa gastar o que arrecada. Não pode gastar mais do que arrecada, como era feito antes no governo Lula e no governo Dilma. Mas tem pontos em que você erra. Tem pontos que você está errando com o povo brasileiro. Suas medidas impopulares, ainda que você ache que possa ajustar a economia do país. O brasileiro não merece isso. Nós demos as respostas no Rio de Janeiro, demos a resposta aqui em São Paulo, limpamos praticamente o PT das prefeituras do Brasil, porque nós entendemos e sabemos o quanto eles roubaram o país, o quanto eles acabaram com a nossa economia, nossa educação, nossa saúde. Nós sabemos disso. Mas não podemos permitir que, ainda que esse governo que está aí venha fazendo isso com o povo brasileiro. Rodrigo Maia, Renan Calheiros, dois canalhas, bandidos. O que os deputados, esses 313 deputados fizeram essa noite é um tapa na cara da sociedade brasileira, é um tapa na cara do povo brasileiro. Vocês cuspiram, vocês fizeram igual o Zé de Abreu, vocês fizeram igual ao Jean Willis, vocês cuspiram na cara do povo brasileiro. Cuspiram e estão aí rindo. Dia 4 nós estaremos de novo nas ruas por todo o Brasil, mas isso já se tornou cansativo. Nós tivemos muitas conquistas, porque fomos para as ruas, mas não dá mais para ir pacificamente. Não dá mais para a gente ser passivo, abaixar a cabeça, ser humilhado. O brasileiro não merece mais isso. Não merece. Eu estou falando isso com toda a minha certeza, depois do que foi feito hoje pela manhã e na madrugada. Nós temos que tomar atitudes radicais. E quando eu falo tomar atitude radical, é atitude como foi feito ontem em Brasília. Atitude como foi feito ontem em Brasília. Porque não pode mais. Eles só entendem dessa maneira. Senadores, deputados, só entendem assim.
porque eles querem se beneficiar, eles querem roubar, eles querem viver do nosso dinheiro às nossas custas. Nós temos uma justiça falha, um código penal retrógrado, que não funciona. E quando funciona, eles rasgam nossa Constituição, como Renan Calheiros fez, isentando Dilma Rousseff, na cara de pau, esse cara sujo, esse bunda suja. Existem sempre brechas na nossa justiça. Não é possível que um vagabundo desse, igual esse Rousseff, condenado a 121 anos, esteja solto. Cumpriu 3 anos e agora está dentro de um apartamento, de uma cobertura com celular, recebendo visita de advogado ao lado da família. Esse vagabundo tinha que ter prisão perpétua. Esse vagabundo e todos esses vagabundos que comprovadamente Sérgio Moro colocou na cadeia, e que alguns o próprio Sérgio Moro está mandando para casa depois de uma delação premiada, que não deveria acontecer. Esses caras tinham que pagar a pena deles até o fim, até o último dia. Prisão perpétua, prisão perpétua para esses caras. Pena de morte. O Brasil é uma piada. O Brasil é uma piada. Enquanto os brasileiros dormiam e metade do país chorava por causa dos jogadores da Chapecoense que morreram, eles foram lá e mexeram em todas as 10 medidas contra a corrupção. Aproveitadores, falsos, dissimulados, bandidos. 2018 vem aí, gente. Vocês não podem mais errar, porque vocês estão sempre cobrando.